Take the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. De Deus temor tem meu coração, dos medos me livrou. Preciosa graça me tocou no instante em que eu criei. Correntes vão, liberto estou, meu Salvador me resgatou. Foi como chuva o seu perdão, amor sem fim. Amazing grace, amazing grace. Isaías capítulo 1, versículo 18. O texto da palavra diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Que Deus abençoe essa palavra e aplique no nosso coração. Amém? No instante em que você nasceu neste mundo, Deus estava lá como testemunha invisível, sorrindo ao assistir o seu nascimento. Deus quis que você viesse, e a sua chegada a esse mundo trouxe a Ele enorme prazer. Deus não precisava criar você, mas Ele escolheu criar você para a satisfação dEle. Você, eu, nós existimos para o benefício, para a glória e para o prazer de Deus. Dar satisfação a Deus, viver para o prazer de Deus, é o grande e o mais importante propósito da nossa vida. Eu converso com as pessoas e a experiência pastoral requer isso da gente, atenção, não apenas ouvir, mas tentar captar o que algumas vezes estão por detrás das palavras. E eu confesso a você que eu tenho cada vez mais me convencido de que as pessoas do nosso tempo, embora cercadas de muito recurso, principalmente tecnológico, elas ainda não entenderam a razão da sua existência. Eu sei que eu estou começando a nossa reflexão essa noite
Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor, um momento tão especial para nós, levando você a pensar numa coisa que talvez você não tenha pensado muito, nunca parou de fato para refletir. Sabe uma boa pergunta? Uma boa pergunta. Quem dirige, de fato, a minha vida? E talvez você pudesse dizer, pastor, essa é fácil, tranquilo. Mas você sabe que muitas pessoas que estão ao nosso redor, pessoas muito boas, de muita moral, pessoas íntegras, muito bem intencionadas, ainda não estão realmente convencidas de que Deus é quem dirige a sua vida. O pastor Rick Warren, num dos seus livros, talvez um dos melhores livros que eu já li, ele fala sobre o propósito da vida. Ele faz umas colocações interessantes, dizendo que as pessoas muitas vezes são dirigidas por alguma coisa, mas não têm muito essa percepção da força que as impulsiona, da força ou da razão pela qual eles saem da cama todos os dias. E ele diz que as pessoas são dirigidas, às vezes, por necessidade de aprovação. E eu comecei a pensar nisso, que de fato essa pode ser uma força que muitas vezes opera, que dirige, que impulsiona as pessoas. Eu falava sobre esse assunto, assim, de uma maneira, confesso a você, meio despretensiosa. E depois da minha mensagem no acampamento, eu fiz um apelo para a oração, e um pastor que estava sendo preletor comigo daquele retiro foi à frente chorando. E eu até fiquei meio assustado, porque, na verdade, ele era o preletor principal. Um homem de um conhecimento raro, de um preparo raro. E nós tínhamos, e ainda temos uma boa amizade, embora a gente não se encontre muito. E eu perguntei para ele, falei assim, por que você foi à frente? Você está passando por alguma luta? Vamos orar, vamos conversar. Ele falou assim, não, Anódio. O Espírito de Deus me revelou essa noite, enquanto você falava, colocou no meu coração, na minha mente, de uma maneira tão forte, foi de Deus mesmo, que muito da minha vida tem sido levada em função da necessidade de ser aprovado, de ser reconhecido. E aí ele foi compartilhar algumas coisas comigo. E eu fiquei pensando, que coisa. Muitos, e aí fica mais fácil de você perceber, são dirigidos pelo materialismo. Um desejo fortíssimo de adquirir torna-se o único objetivo de vida. O impulso de sempre querer mais. E isso está baseado no conceito falso de que quanto mais eu tenho, mais importante e mais protegido estou. Mas esse é um pensamento falso. Posses podem trazer, no máximo, felicidade temporária. As coisas que adquirimos não nos modificam. Pelo contrário, elas acabam nos entediando. E então, o que nós vamos passar a fazer? A querer mais coisas. As pessoas são impulsionadas por isso. E pulam cedo da cama.
E tem uma vida frenética de busca. Por ter e ter. Pare um pouquinho e pense qual é, de fato, a sua maior angústia nesse momento, a sua maior preocupação. Não é com alguma coisa relacionada ao ter. A angústia porque não tem. A angústia porque tem, mas tem dificuldade de manter o que tem. A angústia porque acha que não tem o que precisa ter. Tudo girando em torno do possuir coisas. E isso é uma coisa tão forte na nossa vida, meu amado irmão. Essa força do materialismo, que Jesus gritou no Novo Testamento. Ele não falou, ele gritou. Quando se dirigindo aos discípulos, ele cita uma história que a gente conhece como a parábola do rico louco. Vocês estão lembrados do que Jesus disse? Naquele contexto? De que o homem trabalhou duro para ter, e quando ele tinha muito, ele então resolveu construir mais celeiros para guardar mais o que ele estava batalhando para conseguir, para ter. E a parábola interrompe o fluxo natural da sua narrativa quando Jesus diz assim, louco! E eu não acredito que Jesus deve ter falado isso baixo, porque a expressão sugere isso, que a narrativa é interrompida abruptamente e há um chamado, um apelo, louco! Pare e pense, porque esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem? Para quem será? E em seguida Jesus falou da ansiedade que muitas vezes nós vamos tendo e que vai nos adoecendo por causa do ter. Muitos são dirigidos pela culpa. Pessoas que passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a sua vergonha. Pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas pelas suas lembranças. E elas permitem que o seu passado as controle. Isso aqui é tremendo. Quando Caim pecou, sua culpa o fez sair da presença de Deus, e Deus disse, você será um fugitivo errante pelo mundo. E isso parece descrever muitas pessoas que estão completamente perdidas. Todos nós somos dirigidos por alguma coisa. Todos nós somos guiados, somos controlados, somos direcionados por alguma coisa. Nesse exato momento, você está sendo dirigido por alguma coisa, impulsionado por alguma coisa. E você sabe por quê? A Bíblia nos fala que essa história começou há muito tempo atrás, lá no Jardim do Éden. Quando o homem deixou de viver para a glória de Deus. E tornou-se um grande, um tremendo, de um carente, insatisfeito e completamente perdido. Deus, ao criar o ser humano, ele criou com um propósito. Ele criou com um objetivo. Ele me criou e criou você para que nós estabelecêssemos com Ele um relacionamento. Relacionar-se com Deus é nós vivermos na dependência de Deus e vivermos para a glória de Deus.
Quando você vai estudando a Bíblia, você aprende sobre isso no capítulo 3 de Gênesis, e você vai perceber que a partir daí a história do homem mudou. Porque o homem criado para viver para Deus, para glorificar a Deus, agora começa a viver em busca de um sentido, de uma razão. O seu interior passa a ser habitado por um vazio que ele não consegue explicar, não consegue entender. É real, está lá, mas ele não consegue entender e não consegue explicar. E depois do que aconteceu lá em Gênesis 3, do homem resolver ou não querer viver para a glória de Deus, decidir não viver para a glória de Deus, depois disso, o homem começou a ser esse errante. E sabe o que aconteceu? Aí nasceu a religiosidade. É a tentativa do homem de chegar até Deus ou de suprir a sua necessidade básica por outro caminho, por outro modo que não seja o modo de Deus. É a tentativa de produzir virtudes com a sua própria ou com o seu próprio esforço. Se você quiser crescer na sua intimidade com Deus, e eu sei que você quer, você precisa refletir a sua vida a partir dessa palavra, dessa revelação de Deus. Estão aí no mercado inúmeros livros tentando ajudar a gente a entender isso. Eu li hoje à tarde uma informação no livro de que uma reunião de filósofos nos Estados Unidos, dos mais notáveis, propuseram resposta para essa indagação. Por que eu existo? E no meio daquele debate de ideias propostas, um deles se levantou e disse assim: acima de todas essas especulações que foram feitas sobre a razão da vida, nós devemos voltar a nossa atenção para a revelação de Deus, que estabelece a razão da nossa existência. E a partir daí ele faz um arrazoado. E há uma série de propostas para você tentar resolver esse problema. E aí também, meu amado irmão, está a raiz dos nossos desajustes, quando não vivemos para a glória de Deus, quando a nossa vida não é direcionada para a glória de Deus, nós temos problemas em todas as áreas da nossa vida. Se eu não estou vivendo para a glória de Deus, me relacionando com Deus, eu experimento desequilíbrio em todas as outras coisas com as quais eu me relaciono. Tenho dificuldades seríssimas em me relacionar com as pessoas, principalmente a nível de casamento. Porque quando não estamos casados, a gente se relaciona com as pessoas e pode despedir-se delas a hora que a conversa fica chata, cansativa, entediosa, a hora que alguém coloca a gente na parede e requer alguma coisa a mais, a gente pode despedir, inventar uma desculpa e ir embora, mas casamento não. Além do que você fez um contrato, onde você assumiu a responsabilidade de suprir emocionalmente e afetivamente o seu cônjuge. A Bíblia diz que quando nos casamos, nos tornamos devedores um ao outro. E aí um espera do outro o suprir das suas necessidades. Mas isso não acontece e está a crise no casamento. E cada um apontando o dedo para o outro. Você está negligenciando. Você não supre as minhas necessidades. E assim por diante. Aí eu experimento desajuste em todos os outros níveis, relacionamento com filho, relacionamento de trabalho. Quando eu estou num grupo maior, eu sempre vou me sentir preterido.
eu sempre vou achar que eu sou melhor do que alguém, eu vou achar que eu sou inferior. Observe como os nossos problemas relacionais giram em torno disso, gente. E 99,9% dos nossos problemas são relacionais. Por quê? Porque nós não consertamos, não acertamos ainda a nossa relação com Deus. E o grande problema, querido, nesse ponto, é que nós, com o passar do tempo, nos tornamos muito habilidosos em construir caminhos para Deus. Os dias de Isaías eram dias assim. E Isaías denunciou naqueles dias o estado da igreja, do povo de Deus. O capítulo 1 de Isaías foi o tema da nossa mensagem no último domingo, que eu disse que terminaria hoje. Quando Isaías, você pode conferir na sua Bíblia, olha para o povo e diz a eles o seguinte, versículo 12, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Então olha como Deus está dizendo para eles, não continuem a me cultuar, não continuem a trazer ofertas, porque as ofertas de vocês são vãs. Não continue a me louvar. Incenso significa louvor. Não continue a me louvar, porque para mim os cânticos de vocês são abominações. Não se reúnam para fazer festas, sábados e convocação de congregação, porque eu não consigo suportar mais o ajuntamento de vocês. O que estava acontecendo? O povo estava adorando, ou estava se reunindo para adorar a Deus, para celebrar a Deus, para servir a Deus, com intensa atividade religiosa, mas ao invés de se aproximarem de Deus, eles estavam se afastando de Deus. Olha como isso é sério. Intensa atividade religiosa não significa relação com Deus, proximidade com Deus. Então a nossa geração é desafiada no sentido de que não basta ir à igreja ou ter uma religião. Foi profetizado o fim da espiritualidade no século XXI, mas os autores já são quase unânimes em afirmar sobre o renascimento da espiritualidade. E há alguma coisa que todos os filósofos afirmam. Ao mesmo tempo que a gente se desenvolve muito tecnologicamente, se torna muito moderno, muito autossuficiente, ao mesmo tempo a gente está desesperado atrás de Deus. E o desespero atrás de Deus é muito perigoso. Porque se você não tomar o caminho certo, você se afasta mais de Deus. Isso se chama religiosidade. Religiosidade versus relacionamento com Deus. Se existe uma coisa importante na nossa vida a pensar, a refletir, é isso. Se há um anseio de Deus, e ele existe, é em tornar-se nosso amigo. Amém? Já não vos chamo de servos, disse Jesus, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Irmãos, eu tenho pensado tanto sobre esse texto, viu? E, mais uma vez, eu vou ser crítico a algumas coisas que acontecem hoje no contexto religioso, no contexto evangélico. Muito show, muita festa, muito barulho, muito movimento. Mas parece que a gente está se afastando de Deus. Eu espero que você possa ser conduzido essa noite a um momento de reflexão.
pense profundamente na sua relação com Deus. Pastor, eu vim aqui e queria que o senhor orasse pela minha vida conjugal, não está legal. Queria que o senhor orasse pelo meu trabalho, queria que o senhor orasse pela minha relação com os meninos, queria que o senhor orasse porque tem uma confusão na minha vida. E eu digo para você, vamos começar do início, vamos começar do básico, vamos pensar no seu relacionamento com Deus, vamos acertar isso. Ao mesmo tempo que a Bíblia mostra para a gente o surgimento, o crescimento, o desenvolvimento da religiosidade, o consequentemente afastamento do propósito de Deus, a Bíblia mostra um Deus incansável em buscar relacionar-se com o homem. Essa, meu amado, é a grande notícia do Evangelho. Deus não desistiu de tornar-se seu amigo. Muito mais de querer que você realize coisas grandiosas para Ele. Ele quer ser seu amigo, Ele quer desenvolver uma relação de amizade com você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E Deus quer desenvolver essa relação de amor com você. Deus quer o meu trabalho, o meu serviço, e Ele pode fazer coisas através de nós, coisas maravilhosas, surpreendentes. Mas antes de tudo, meu amado, eu preciso aprender o caminho do altar de Deus. Eu preciso aprender o caminho da oração, eu preciso aprender o caminho do quebrantamento, do derramar da alma. Eu preciso aprender esse caminho. Antes de buscar as bênçãos de Deus, eu preciso buscar esse Deus. Eu preciso conhecer esse Deus. Eu preciso reavaliar minha vida, porque quem sabe no decorrer da minha história, dentro de uma igreja, eu me tornei religioso e fui construindo os meus próprios caminhos para chegar a Deus. E a palavra de Deus essa noite, assim como nos dias de Isaías, diz assim: vinde, pois. Olha um convite gracioso de Deus. Vinde. É um convite gracioso. Aqui Ele não está obrigando. E muito menos constrangendo. Vinde. O convite está posto. O convite vem de alguém que tem autoridade. Daquele que morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. O convite vem do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E Isaías, no capítulo 53, descreve como Redentor. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. É esse que esta noite graciosamente nos convida. Venha para que nós nos assentemos e arrazoemos. Uma palavra muito importante nesse texto, muito forte no seu significado, arrazoemos. O sentido original dessa palavra é um judicioso ajustamento de contas. Quando Jesus, na sua graça, ou Deus, na sua misericórdia, diz: meu filho amado, venha, e se apresente diante de um Deus gracioso e justo, para nós acertarmos as coisas. Vamos arrazoar. É maravilhoso o fato de que Deus nos dá a oportunidade de nos assentarmos com Ele. E nos colocarmos perante a sua justiça. Mas sabe de uma coisa? Ninguém, nenhum de nós, podemos resistir a esse arrazoado, porque não há nenhum justo sequer. Todos nós somos carentes da glória de Deus. A única alternativa para nós, proposta, preparada, providenciada pelo próprio Deus, é a cruz. Então, quando eu me assento
Para arrazoar com Deus, eu vou em nome de Jesus. Eu vou por meio de Jesus. E ali nós acertamos as contas. Porque eu apresento para Deus os méritos de Jesus, a obra de Jesus. E Jesus então diz: venha novamente. Eu aceito você novamente. Vamos caminhar juntos até o fim. Vamos ser bons amigos. Nosso erro grave é que nós nos comparecemos para o arrazoado e falamos com Deus: ó Deus, mas eu sou assim, eu sou assado. Eu sou membro dessa igreja há muitos anos, sou um dizimista fiel, sou um bom marido, um bom filho, e vamos apresentando os nossos méritos, que a Bíblia diz que não resistem à justiça de Deus. O próprio Deus se oferece para nos representar e para trocar as nossas vestiduras de pecado em vestiduras de santidade. Justificados, pois, mediante a fé em Jesus, temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ao nos assentarmos hoje ao redor dessa mesa, mais uma vez, o convite da graça está posto, anunciado, proclamado para um arrazoado, oferecendo a nós a oportunidade de retornar para casa, a oportunidade de acertarmos, a oportunidade de nós estabelecermos com Deus um relacionamento, o que vai, consequentemente, naturalmente, trazer significado para a nossa vida. É através disso, meu amado, que você vai acertar as coisas e pôr ordem na sua vida. Temos paz com Deus e, naturalmente, você terá paz com o resto do mundo. Até com os seus adversários, até quando eles se levantam contra você, o seu coração está em paz com Deus. E a Bíblia diz lá em Romanos que ninguém, meu amado irmão, intentará acusação contra você. Ninguém. Porque a Bíblia diz que foi Deus quem morreu na cruz por você e em Cristo Ele concedeu a você todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, contra os filhos de Deus? Ninguém tentará acusação. Nada pode roubar a sua paz, se você está em Cristo Jesus. As circunstâncias vão ficar e ficam mesmo adversas, mas isso é temporário, e nós já fomos tão ministrados aí, domingos atrás, sobre essa palavra. A tristeza pode durar o anoitecer, mas a alegria vem pela manhã, vem as tribulações, mas isso é temporário, e você passa por elas em paz. E vou te dizer uma coisa mais, viu? Você vai experimentar a alegria de relacionamentos mais saudáveis. Começar em casa. Gente que não está resolvida com Deus, tem problemas. É gente complicada. Então, meu amado irmão, se tem um desajuste em casa, deixa de ser complicado. Volte para Jesus, acerte a sua vida. Experimente a paz de Deus e você vai ver como, de fato, essa mulher ou esse homem vai se transformar no príncipe ou na princesa que você tanto sonha. Amém? Ah, pastor, meu problema é a igreja. Não, o problema é você, cara. Ah, pastor, os negócios não vão bem. Não, o problema não são os negócios, não, o problema é você que não ajustou a vida com Deus. Ajusta a vida com Deus, tenha paz. Resolva-se. Resolva-se.
Faça um arrazoado com Deus essa noite e deponha, entregue, se renda a Ele. Abra mão dos seus méritos, deixa de ser arrogante diante do Senhor. Fala, Deus, eu vou ter que concordar com o pastor, eu não tenho méritos nenhum, me aceita. Olha para mim e me recebe por meio de Jesus. E experimente essa paz maravilhosa. Coloque a cabeça no travesseiro, meu irmão, e deixa rolar. Porque a Bíblia diz que quando nós estamos em paz com Ele, Ele trabalha à noite por nós. E a gente levanta descansado. E com muitos dos problemas já resolvidos, porque Deus não descansou, trabalhou por nós. Feche os seus olhos para nós celebrarmos a ceia do Senhor agora e nos apropriarmos dessa bênção da paz de Deus. Você está esperando uma bênção de Deus? Espere mesmo.